Boa tarde, agora continuando nossa exposição. Apesar da sequência nossa, nós colocamos o Ser e Tempo por último, por conta da preocupação com Heidegger ver depois, né? Mas tem a questão da dobra que nós vimos nos últimos momentos do vídeo passado. Agora vamos ver a questão da dobra. Nós vimos a questão do Ser e Tempo, a questão do presente, e paralelamente, mais dentro, ele já colocou isso, está dentro da questão do presente, não é paralelo, mas é algo que o presente está implicado, e isso que também que Deleuze fala na dobra está implicado no presente, em que Deleuze fala o acontecimento. Ele busca isso a partir de Whitehead, que é um filósofo recente. O que é um acontecimento? Whitehead, o sucessor, o diádoco, como os platônicos diziam do chefe da escola. Mas é uma escola um pouco secreta. Whitehead retine pela primeira vez a questão: que é um acontecimento? Ele recomeça a crítica radical do esquema atributivo, o grande jogo dos princípios, a multiplicação das categorias, a conciliação do universal e do caso. Nós aqui acho que é mais acaso, mas a transformação do conceito, não sei se a tradução foi bem feita, né? A transformação do conceito em sujeito, toda uma híbris. É provisoriamente a última grande filosofia anglo-americana. Exatamente antes que os discípulos de Wittgenstein estenderem suas brumas, sua suficiência, seu terror. Um acontecimento não é somente um homem esmagado. A grande pirâmide é um acontecimento. A sua duração por 1 hora, 30 minutos, 5 minutos, já é um acontecimento, segundo ele. Isso quer falar. E a pirâmide já dura milênios, está lá, né? Uma passagem da natureza, ou uma passagem de Deus, uma visão de Deus. Quais são as condições de um acontecimento para que tudo seja acontecido? O acontecimento produz-se em um caos, em uma multiplicidade caótica, com a condição de que intervenha uma espécie de crivo, uma peneira, né? Aí depois ele vai para uma outra parte dele. Extensão, intensidade e indivíduo. O caos não existe, é uma abstração, porque é inseparável de um crivo que dele faz sair alguma coisa, algo em vez de nada. Em Ser e Tempo, quando ele vai falar dessa questão da morte imprópria, do clamor e da dívida, Deleuze vai chegar nessa questão do nada. Embora possa ficar velado para a presença, o seu porquê, o fato de ela ser de fato, implica que o próprio fato já se tem aberto para a presença. O estar lançado desse ente pertence à abertura do pré e se desentranha continuamente em cada disposição. Este leva a presença de forma mais ou menos explícita e própria, para diante do seu fato de ser, e quanto ente que tem de ser o que é e pode ser. Na maior parte das vezes, porém, o humor fechado, o estar lançado. A presença foge desse estar lançado para a facilidade da liberdade pretendida pelo próprio impessoal. Caracterizou-se essa fuga como fuga da estranheza que, no fundo, determina a singularidade do ser no mundo.
A estranheza desentranha-se propriamente na disposição fundamental da angústia. E enquanto a abertura mais elementar da presença é lançada, coloca o seu ser no mundo diante do nada do mundo, com o qual ela se angustia da angústia por seu poder ser mais próximo. E se dispondo do fundo de sua estranheza, a presença fosse quem clama o clamor da consciência. Nada refuta essa indagação. A seu favor pronuncio todos os fenômenos apresentados para a caracterização de quem clama o seu clamor. Nada mundano pode determinar quem clama e seu modo de ser. Aqui, essa questão do caos e do nada, ele está remetendo, como nós falamos, a Kant, na questão da impossibilidade do conhecimento do nada do mundo, né? Mas ele remete também a Descartes, que ele não pode deixar de ver a sua própria consciência, né? Mas a dobra Leibniz fala que não existe isso. Mais na frente, Leibniz vai falar nos vários eus, nós já vimos, né? E vai falar que mas o outro aspecto surge como vínculo, é reportado não às monas domináveis, variáveis, mas essa dominante constante. Com efeito, enquanto fixado ou ligado a uma dominante individual, o vínculo determina uma unidade individual do corpo que lhe pertence. Esse corpo que tem não é somente corpo de homem, de cachorro, é meu, mas ainda não haveria unidade específica se a unidade individual já não estivesse pressuposta sobre essa primeira função do vínculo. Se tantas partes materiais podem ir-se a cada instante para ser substituída por outras. Não é somente por relação especificamente substituíveis, mas é porque o corpo ao qual elas pertencem de partar permanece indivíduo único, um corpo uno, em virtude da mônia. É todo um ciclo, alma e do corpo, círculo que passa do évre ao oni e retorna ao évre, né? O possessível que se transforma, ele fala no vínculo, né? Do crivo, aqui o crivo é separar e o crivo também de ajuntar. Você separa e depois junta os semelhantes. Ele vai fazer, então ele vai gerar essa expectativa de intersubjetividade. Ele chama de Leibniz e Russell na teoria das pertenças. Ele vai falar da questão do ser individual, do amontoado, né? E fala da alma. A alma é uma possibilidade também dessa ligação da intersubjetividade com Deus e com a sua possibilidade, né? Isso, ele comentando, ele vai ver isso, né? Comentando Leibniz, né? Sua visão na Teodiceia, uma obra de Einstein, a Teodiceia, que é a defesa de Deus, né? Nessa possibilidade. Então, esse andar de cima para Leibniz é uma questão de elasticidade da alma. Ele vai questionar, Leibniz vai levantar, e Deleuze vai levantar isso, já na questão da alma, né? Contra o vazio, o nada, que Heidegger, os existencialistas, vem falando, né? Aquela questão que a existência precede a existência, da existência não tem nada, ou o caos, né? O caos é o Big Bang, mas Whitehead fala, no acontecimento não existe caos. E parafraseando, Leibniz fala que na matéria não existe vazio, existe sempre um componente fluido, plástico ou elástico, e que se porta como algo que comprime, eu esqueci o termo aqui, é um termo mais coisa, mas é como algo que aglutina
E como mola, algo que expande, nem a mola joga, nem joga para cima também, né? Então a alma é isso e joga para essa outra realidade. É outra passagem, a maioria que deseja, todo mundo fala que Deus, aqui, principalmente na nossa área da civilização ocidental e por isso cristãs, né, de tradição, remete a Cristo, né? Se falou muito dessa questão de Cristo, né? A amiga cantora dela fala, pelo que ela fala, parece que Marília Mendonça não era muito de rezar, né? Isso que o pessoal criticou, né? A pessoa já morreu, ninguém sabe. Mas tem essa questão que sempre se lembra na morte, com esse outro lado, que Heidegger quer tirar essa perspectiva da morte para deixar só esse lado daqui, da presença. Né? Agora, Leibniz, e principalmente Deleuze, ele vai lançar então a alma como essa questão plástica e elástica do próprio corpo, da própria matéria, né? E no corpo ele vai lembrar um outro filósofo que ele admira, né? Ele tem uma outra obra nossa que já está praticamente pronta, nós pretendemos ver se publica, já fizemos uma proposta, mas por enquanto não saiu, mas já está praticamente pronta, que falava de Bergson, né? E nós criticávamos isso, que Bergson faz essa ligação do espírito com o instinto. E ele chega a falar na questão da inteligência que o instinto é mais valorizado que a inteligência. Então seria essa questão, o instinto da alma, essa questão plástica e elástica. Né? E essa visão dele do instinto animal, muitas vezes fala ou animal ou instinto do inorgânico, né? Até das plantas serem mais perfeitos, né? Porque ele fala que é inteligência, porque a inteligência trabalha só sobre o inerte. E o instinto não, ele trabalha no fluxo da coisa, do tempo, e ele interage dentro do tempo. Mas a nossa crítica lá e aqui tem essa perspectiva, mas lá quando ele analisa no início essa questão da parte de Silber, essa análise já supera, apesar de criticar, né, procurar trazer essa questão da alma, tudo para essa questão plástica e elástica. E na obra dele, essa visão foi muito da questão do instinto, e na questão do instinto basicamente sexual, né? O antiédipo, a lógica do sentido, são carregadas de referências bem sexuais, né? E até, vamos dizer assim, pornográficas, muitas vezes, eu coloco nesse sentido de pornografia, que muita gente admira, que é liberar esse lado instintivo, né? E tem essa beleza que na filosofia foi vista por Bergson, né? Ele fala que o instinto animal supera a inteligência porque o instinto está dentro do tempo, né? E dentro da vida, e a inteligência trabalha como morto. Mas ele não viu essa alma, Bergson chegou até a ver, né? Mas historicamente Deleuze pegou muito de Bergson esse outro lado, né? Essa outra visão, né? Mas na dobra, quando ele analisa essa questão, né? Ele vê esse outro lado. Aqui na dobra ele vai analisar a questão do virtual com a questão da alma também, né? E do virtual ele analisa mais na questão da análise da arte. Na arte é um virtual, porque a arte imita a vida, ou vida a arte, vamos dizer assim, né? Mas ele viu mais a questão da arte, das análises dele, né? Uma arte estética, né? Ela reflete a alma, o espírito de um tempo, né? Mas aí a arte da contracultura entrou em conflito, né? Nós já analisamos isso, né? No caso de Charles Mason, aquele psicopata que fazia rituais satânicos e matava assassinatos, né? Ouvindo um disco dos Beatles.
esse jogo todo. A dobra já, Deleuze já não entra muito, ele deixa entender ainda, porque essa é a linha dele, né? Mas a dobra, como nós já analisamos, foi publicada um ano antes da queda do Muro de Berlim, e depois de toda a crise da década de 70, né? Na década de 70 começou a ter esse revival do conservadorismo, né? Principalmente na Europa e Estados Unidos, tanto que no início da década de 80 desagou no Hegel e Thatcher, né? E depois, com a queda do Muro de Berlim, né? Essa perspectiva do, 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 do materialismo liberal, né? A questão da religiosidade ficou só na questão de fachada, que o liberalismo é bem materialista, né? Nós estamos vendo isso na questão da vacina, né? A direita, em sua fase mais extremada, ela é contra a exigência de vacina, né? Acho que fere a individualidade. Aqui nós já vimos que remete a Heidegger de novo, né? E nesse pré-ôntico sem o nada da religião, né? É um pré-ôntico em nada, em torno do nada, para ver se surge alguma coisa, e parece que não surgiu. Na vacina, nós até já publicamos, né? Particularmente nós temos, eu particularmente trazemos, eu e muitos outros, né? Dentro da nossa carteira, né? Entre documentos de identidade, traz a carteira de vacina, a carteirinha da vacina que vacinou, principalmente contra a Covid, né? E que é uma doença contagiosa. E aí tem a questão da religião, né? E principalmente cristã. Nós ocidental aqui tem uma direita que está reclamando muito essa questão da origem cristã também, né? Essa questão de Cristo falou que não há maior, é um princípio cristão, ele deu a entender que não há maior que dar a vida pelo próximo. Muita gente fala que é pelo irmão, que é só para irmão, fica muito sentido, mas Cristo falou em próximo, olhando uma coisa agradável, é quem está próximo, né? Aí fica muito bem essa questão, porque a Covid, essa pandemia que nos desencadeou, ela se desencadeia pela proximidade. Então a proximidade causa um mal para o próximo, factualmente. Então você vacinando, mesmo que seja uma restrição à sua individualidade, ao seu direito de escolha, mas aí você está entrando no outro, nessa questão da intersubjetividade. E Heidegger, ele não viu isso. Deleuze viu numa outra perspectiva. Mas futuramente, na próxima sessão, nós ou voltamos a isso, mas vamos procurar desenvolver outras coisas que durante a semana vieram à mente, mas que nós não soubemos explicitar agora. Boa tarde.